eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te honrar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer na casa de Deus, onde for o amor. Glória a Deus, queridos, graça e paz, pode ser. Amém. Que manhã maravilhosa. Eu estava vindo para a igreja, aí eu olhei para um rapaz e falei assim para ele: Itambé virou conquista. Né, Gisele? Itambé virou conquista. Falei: Jesus, eu estou até com saudade daquele sol de 38 na nossa moleira. Estou até com saudade do sol, não é? Mas que bom que você está aqui, que bom, para a glória e honra do nome do Senhor. Deus tem feito grandes coisas. Amém. Grandes coisas Deus tem feito. Por isso é motivo de nós alegrarmos o nome do Senhor. Muitas irmãs não puderam estar aqui, algumas estão gripadas, resfriadas, outros estão em casa, porque estiveram ontem na igreja do pastor Edilson Gonçalves, lá na Betel. Ele, quando estava acabando o culto, né, mano? Estava acabando, ele estava chegando da reunião da convenção lá em Santo Estevão. Eu não fui esse mês, né? Eu não fui por umas questões particulares, acabei não indo. Mas foi uma bênção, as irmãs cantaram, louvaram e bendizeram o nome do Senhor. Vamos orar. Amém. Pela Escola Bíblica Dominical, agradecer o nome do Senhor, passar a palavra ao nosso irmão Rildo Bodori, que vai dar aula, né, em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, Amém. Quero te louvar, te agradecer. Em nome de Jesus, ó Pai, que teu nome seja glorificado, exaltado em Cristo Jesus. Fala conosco, Senhor, nesta manhã. Usa os teus filhos na instrumentalização da tua palavra. Quando a mesma estiver falando conosco, corta-nos áreas, ó Deus, da nossa vida que não servem. Assim como Jesus disse que quando o pai e o filho podam a árvore, ela para gerar ainda mais fruto. Fala conosco nesta manhã. Envia teu doce Espírito Santo para falar ao nosso coração em o Cristo Jesus. Amém. Amém. E amém. Queridos, ontem eu fiquei tão feliz, embora a gente tenha tido, nós estamos iniciou as Olimpíadas, e teve um lado, fator negativo, mas eu não considero esse fator negativo. Eu vejo o lado positivo. No outro dia, do lado negativo, que foi zombar da nossa fé, havia uma igreja, milhares de cristãos ali na França, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Quem pode calar a igreja de Cristo? Ninguém. Eu vejo tantos comentários bobos, não é? Eu vi ontem tantos comentários bobos e falei assim: Senhor, a gente tem que orar mesmo para que a igreja desperte, levante e ela faça aquilo que ela tem que fazer, que é cumprir a sua missão de pregar a palavra do Senhor. Amém? Só isso que eu queria ressaltar. Não foquem nessas coisas que não é como diz o pastor Roberto falava: meu filho, focamos nas coisas essenciais que são eternas, que duram para a vida toda. Foque nisso. Olhe por muitos atletas, não é, que estão lá, quase 300, estão no nosso país. Olhe, seja nacionalista. Eu creio, né, ali tem alguns cristãos que são evangélicos, servos de Deus, como a menina, a skatista, né? A skatista lá, que é da Igreja Batista, lá
lá no Belém do Pará, uma serva de Deus. Ore para que a gente traga muitas medalhas. Faz parte. Nós também somos brasileiros, não é? Oramos por cada uma dessas pessoas. Eu torço, eu choro, eu agradeço, eu falo, aleluia, nós somos o Brasil. Eu sou nacionalista. Eu não gosto nem de nome esquisito. Nome esquisito. Eu sou daquele de João, de Babé, de Joaquim. Nossos nomes são esses. Viu? Oi, querida. No final da abertura, sim, mulher que cantou, ela tão bonita, tão bela, Celina Dion. E tem uma doença degenerativa, É verdade. Aí eu falando, ela tem tudo, tem dinheiro, tem fama, mas ela não tem o principal, né? Você saber que você está morrendo gradativamente. Sim. E não conhece o Deus das suas vidas. É verdade. Ela fez uma belíssima interpretação. Uma belíssima interpretação. Uma das melhores vozes, né? É uma das maiores vozes, né, do mundo, né? Deus abençoe, queridos. Amém. A sala de batismo, por favor, aqui em cima. Cheio de silva. Cheio de silva. Glória a Deus. Os jovens. Glória a Deus. Bom dia. Porque ainda tem duas regras. Louvado seja o nome do Senhor. Quero aqui lembrar os irmãos, né, que participem da nossa lição, da nossa escola. Quem for usar a palavra, nós pedimos para poder usar o microfone também, para quem esteja, né, nos assistindo através da rede social, possa também ouvir o seu testemunho, né, a sua fala acerca desta lição, que é uma lição maravilhosa. Irmãos, essa lição ela está baseada ali no capítulo 4 de Apocalipse, que fala do trono de Deus. Eu queria ler para os irmãos, como é um texto que nós iremos estudar nesta manhã. Obrigado, meu Deus. Deus abençoe. Apocalipse 4. Irmãos, quando nós, o que nós como humanos, como homens, como mulheres, qual é o que vem na nossa cabeça quando nós falamos de trono, né? O trono de Deus. O que a gente vê quando nós fechamos os nossos olhos por um momento e imaginamos com a nossa mente humana, que é muito restrita, o que nós imaginamos que seja o trono de Deus. A esse Deus que nós adoramos, a esse Deus que nós, nesta manhã, cantamos aqui, a esse Deus que transcende todas as coisas. Nós veremos aqui que esse Deus é um Deus emanente, ou seja, é um Deus que fez todas as coisas, mas que Ele está dirigindo também, né? Ele fez todas as coisas e está dirigindo toda a história. Nós veremos que nada, irmãos, foge ao controle do nosso Deus. E esse texto de João, no que João, quando ele recebe, né, do próprio Jesus, essa palavra diz assim, o texto: a visão do trono de Deus.
Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta. Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como queimar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelo século dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós, irmãos, contemplamos esse texto, assim, a gente vê essa gloriosa, essa majestade que esse texto nos traz. Esse texto com tanta simbologia, tantos símbolos. O que nós, e a gente volta lá à pergunta do trono, né? Que tipo de trono a gente vê, né, irmão Davi? Quando nós fechamos por um momento, a gente vê lá uma cadeira, né? Uma cadeira Bonita, grande. bonita. Tinha cadeira ali. Tinha uma aqui, né, que a gente vê assim, uma cadeira bonita e alguém ali assentado. Esse texto, essa lição, ela vai nos chamar a atenção para várias situações que ocorrem. Nós vamos estudar ao longo dessa revista, dessa lição, várias situações a que nós passamos aqui na Terra, na nossa caminhada. E ela começa assim: olha, servir a Deus, né, quando as circunstâncias da vida são favoráveis, lhe proporcionam um sentimento de profundo contentamento. E quando percebemos, irmãos, que claramente o agir proposidencial de Deus, né,
ela nos chama a atenção para isso, né? Quando tudo vai bem em nossas vidas, quando todas as coisas, né, estão concorrendo para um fim, né, que nós, como seres humanos, sonhamos para a nossa vida, nós conseguimos de logo e claramente perceber que algo, vem ao nosso coração a possibilidade de imediato de compreender, se não, Deus está no controle. A alegria, a gratidão vem ao nosso coração. É interessante que o mais importante de tudo em nossa vida, irmãos, é saber é reconhecer que Deus está no controle das mais ínfimas coisas. Aquelas coisas que a gente, como ser humano, a gente chega assim, com mais significante, né? Ou seja, nós devemos, na nossa caminhada cristã, reconhecer todos os dias a providência, o amor e o cuidado de Deus nas coisas mais simples de nossa vida. Mas aí vem essa questão: quando tudo vai bem, por causa da nossa humanidade que é pecaminosa, por esse nosso coração que Jeremias fala que é enganoso, a gente consegue de pronto identificar: não, Deus está no controle. Deus está no controle, né? Nada foge ao controle do meu Deus. Mas quando as coisas acontecem diferente, quando começam a se levantar as tempestades dessa vida contra nós, quando a doença vem, quando a gente ora e a gente não vê uma resposta aos nossos olhos, né, de nosso Deus, como é que a gente se posiciona no nosso coração? A gente continua gratos e dizendo com todo o nosso ser: Deus está no controle, Ele está controlando tudo. A gente costuma dizer assim: não cai, né? Uma folha, esse ditado tem: não cai uma folha sem a permissão de Deus, né? E realmente tudo está no controle dele. Irmão Rio, é interessante, acho que não precisa nem usar isso. Sei não. É interessante que o trono, né? Todo o trono, um grupo de pessoas levou alguém ao trono, pois quem sabe tornou hereditário aquele trono, e aí passa de pai para filho. Mas Deus mesmo, Ele estabeleceu o seu próprio trono. Então a realeza de Deus não foi alguém que deu para Ele. Ele mesmo se constituiu rei, estabeleceu o seu trono, e de lá a história toda é controlada por esse trono. Então não importa coisas boas ou ruins que aconteçam em nossa vida, seja catástrofe, seja perseguição, tudo é controlado. O próprio João, ao escrever o livro de Apocalipse, ele estava prisioneiro, ele estava fugindo do domínio, logicamente prisioneiro, né, do domínio romano, e ele teve que se isolar, tornar prisioneiro naquela ilha. E Deus deu essa visão que Ele estava controlando tudo, estava controlando até a prisão de João. Quando Pedro e Paulo são assassinados, e Paulo diz até quando estava preso: olha, a palavra está solta, eu estou preso, mas a palavra de Deus, né, o controle de Deus está por aí. Então ele não deixou de controlar a situação, porque eu estou preso. Ele continua usando
outros servos para levar a palavra. Ele quis dizer isso. A palavra está solta e eu estou preso. Mas Paulo ali, ele escreveu também quantas cartas que foram escritas na prisão, que nós estudamos na palavra de Deus, as cartas paulinas de prisão. Então, Deus estava controlando. Mas aí alguém falou assim, mas aí Paulo é assassinado. Pedro é crucificado também, morto. E aí? Deus não está no controle, como o irmão Hilton falou. Deus está no controle em qualquer situação. A história, o próprio Jesus também veio a se dizer, e a história começa a contar a partir de mim, antes e depois. Eu tenho controle da história. Então, alguém fala assim, mas da Israel aí, as guerras, permissão de Deus. Não adianta crente ficar falando besteira e tal, querem controlar, não pode ter essa guerra, não pode não sei o que, vamos orar. A gente ora. Mas Deus sabe o porquê, Ele tem o controle. Então, quando às vezes Israel pecava, Deus levantava, Ele mesmo dizia, eu vou levantar uma nação para acabar com Israel, para exterminar vocês, para sangue. Então Deus parecia assim, carnificina, que Deus tinha prazer, mas Deus tem juízo. Deus tem juízo. Então ele mesmo tem a questão do poder de julgar, né? Então, quando ele pensou assim, eu vou exterminar a humanidade, mas eu vou escolher uma família, e essa família é a família de justos. Escolheu Noé e deu oportunidade para que outros viessem. Os outros não quiseram. Então Deus exterminou, né? Deus exterminou tanto, de tal forma assim, usou tanta água que não adiantava os seres fugirem para as áreas mais altas, que a água chegava lá, até que não teve mais jeito, só ficou quem Deus quis preservar. Então, a gente quer nessa manhã dizer que do trono tem todas as decisões, não importa ruins. Se você está com câncer, Deus está no controle. Se você é curado, Ele está no controle. Se você é zombado na sua escola, porque tu serviu ao Senhor no seu trabalho, perseguido, Deus está no controle. Se você não tem dinheiro nenhum, tem nada para comer hoje, Deus está no controle, né? Se o mundo está aí, né? E aí quando a gente tem que pensar em tudo. Tem hora que fala assim, eu quero que... Até na hora que a gente está assistindo o jogo do Brasil, né? Um atleta, a gente fica assim com desejo de ganhar. Mas depois eu falo assim, meu Deus, eu não posso ficar assim pedindo a Deus para dar vitória a esse jovem, essa jovem, esse time. É a vontade dele. Se Deus quiser que ganhe, ganhe. Se não quiser, perde sim. É a vontade dele. A gente tem que pensar nisso. Se eu perco, foi da vontade de Deus que eu perdesse. Se eu ganho, foi da vontade de Deus que eu ganhasse. Amém, doutor. Então, irmãos, Deus, Ele está no trono e Ele é o centro do governo, né, de toda a história. Então, quando João ele fala assim, olhei e eis uma porta aberta. Então, quando João registra, irmãos, essa palavra, a fé cristã lá da época estava passando por um momento de grandes dificuldades e oposições, né? e oposições. Os cristãos angustiados ansiavam ver de fato o governo de Deus em meio a toda aquela tragédia. Quando aquele texto, eu ainda lembro, né, quando estava ali no Bairro Novo e falando sobre ansiedade, irmã Lisada falou assim, irmão Hilton, a ansiedade é você pegar a coisa que vai acontecer amanhã e trazer para o dia de hoje. Né? Não é assim? Quantas vezes a gente sofre por antecedência? Eu sou ansioso. Né? Eu sofro por antecedência. Quando menos eu espero, que fala assim, meu Deus, não aconteceu nada daquilo. Sofri, né, por causa dessa
ansiedade. Quando vai para aquele tempo, fala assim, o texto de Filipenses 4,6: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente Aleluia. de você em Cristo Jesus. Aleluia. Então, Deus, ele nunca vai perder o controle. Eu tenho um colega, eu ainda, ele aposentou e já tentei vê-lo algumas vezes e não consegui localizar, não sei se ele estava pouquíssimos irmãos, mas ele se declarava, eu quero profetizar que ele se declarava, mas que hoje ele tenha mudado esse pensamento, como ateu. E a gente conversando sobre o governo de Deus, ele fala assim: mas que Deus é esse, meu? Como eu posso crer em um Deus que permite que as crianças sofram, que as crianças passam por tantas coisas, que as pessoas morram, pessoas passam de fome? E por mais que a gente tentava argumentar com ele, ele falava assim: não, eu não creio que existe alguém dirigindo a história e que tem o controle de todas as coisas. Mas nesta manhã, nós precisamos firmar em nosso coração que Deus está no controle de tudo. Que não há nada, irmãos, não há nada que não esteja sobre a sua, nada que aconteça que não esteja acontecendo, que não está sob o controle dele. Porque ele é soberano, não, Davi? Deus é soberano. Quem somos nós para poder discutir a soberania de Deus? Se esse homem ele dizia isso, ele disse, porque ele não tem a fé genuína, porque nós cremos no controle de Deus pela fé. Sim. A Bíblia diz que nós não anda, por outro caminho que não seja a fé, não é pela ciência. Ninguém crê em Deus e nem crê no controle de Deus pela ciência. Pelo contrário, se for ele tiver apenas a ciência na cabeça, nas ações dele, ele vai negar, esse controle de Deus. Mas se ele, mesmo tendo a ciência como auxiliar, mas ele também crê, tem fé, deposita fé em Deus, aí sim ele percebe, sente esse controle de Deus nos mínimos detalhes, Deus controlando tudo, a natureza dos seres humanos. Então, irmãos, o trono é um lugar de governo, é símbolo de poder, não é? Verdade. O trono é símbolo de poder, é lugar onde se assenta aquele que dirige o governo. É do trono que procede as decisões que fazem a história humana acontecer. O trono de Deus é o centro do universo, o centro da história, de onde emanam e para onde se convergem todas as coisas, sejam elas boas ou ruins, agradáveis ou desagradáveis. Então, irmãos, aqui nessa lição nós vamos na contextualização. Primeiro vai falar o ponto 1. O governo da história tem uma sede. Onde é que fica o trono de Deus? No céu. No céu. E foi o que João disse, Olhei e eles na porta aberta, ele vai dizer, E vi um trono. Ele diz assim, eis que me achei em espírito, e eis armado no céu trono. Todas as demais silhuetas da visão são compreendidas somente a partir dessa consideração. Um trono armado no céu. Interessante que fala assim, que para o cristão dos dias de João, cristãos que estavam sob o governo tirano e despótico dos imperadores, vendo os soldados comandados pelo trono de Roma, isso era algo impressionante, importantíssimo. Então, pela seguinte razão, com essa afirmação, João declara que o centro da história não estava em Roma, mas no céu. Também que a autoridade que conduz a história não era a do imperador ou do governador
ou de qualquer outro poderoso da terra, mas do Rei dos Reis. Aleluia. Então a sede do governo da história é o trono de Deus, que está armado no céu. Por outro lado, se o trono está armado no céu, é porque está tremendamente distante de toda influência e interferência terrena, humana e pecaminosa, né? Como a própria palavra diz que ele é santo, que aqueles seres que estavam ao redor do trono diziam, clamavam: Santo, Santo, Santo. A gente tem aqui na terra muitos exemplos de pessoas que estão, né, irmão Dori? Tem um trono. Mas esses tronos são perfeitos? Esses tronos, entre aspas, não. São, porque aqui na terra, enquanto nós estivermos aqui sofrerá, esses tronos sofrerão influências, corrupção e tantas outras coisas, né? Interferência. E a gente vê, e a gente olha qual é a nossa expectativa. Por exemplo, quando vem as eleições, né, para presidente, né? Cada um vai escolher, e sonhamos que alguém chegue, né, irmãos? Parece que a gente quer assim, que alguém chegue e resolva os problemas da nossa nação. Nós, irmãos, sabemos que o mundo está aí, por mais que pareçam caos, né, Rodrigo? Por mais que pareça que o caos, que tudo está indo para o caos. Esse mundo não tem mais jeito, realmente. Esse mundo aí, esse sistema maligno, não tem mais jeito, não. A Bíblia diz que ele vai de mal a pior, né? Ele vai de mal a pior. Mas toda vez que chega uma época de eleição, nós fazemos as nossas escolhas. E às vezes a gente coloca no coração assim que não, aquela pessoa aí vai resolver os problemas. Mas passa governo que não sofre a influência. Eu lembrei aqui de Lutero, né? Nosso irmão Lutero, ele foi um homem sério, mas a interferência humana não é totalmente a dependência de Deus. Ele se juntou aos príncipes, teve proteção da realeza humana, né? Tem um momento que ele ficou contra os camponeses, né? As lutas dos camponeses que estavam sendo oprimidos, né? Pelo poder despótico, como o irmão falou. Despótico fala de um governo autoritário, perverso, muitas vezes, cruel. E o que aconteceu? O rei da Inglaterra ele não tinha filho, ele queria casar com alguém da outra realeza, de outro país, e naquele momento não era pela igreja, não era justo, a igreja era contra o divórcio. E ele criou uma igreja para apoiar o divórcio dele, para resolver. Criou a igreja anglicana. Então a igreja anglicana surgiu por interesses humanos, que não foram espirituais. E aí o que acontece? Então na Inglaterra, então nominaliza aquela igreja, é uma igreja que dita-se como assim da reforma, que fosse evangélica, mas é uma mistura do catolicismo com, até usa aquela coisa dos padres lá, né, dos bispos, em Conquista tem uma, né, todo é bonito, o templo é majestoso, assim, com poucos membros, mas você vê que era uma pessoa problemática que assumiu, que tinha teólogo que virou dessa igreja. Então você vê que lá, quando está tendo algum evento na Inglaterra, mostra o velório, é naquela igreja anglicana. Então isso por causa da interferência humana, quer dizer, não ficou fiel totalmente, houve uma mistura ainda. Aí vem os puritanos, aqueles irmãos
que aceitava, defendia a Bíblia, como a Bíblia é, né? Uma teologia bíblica, totalmente. Aí que nós viemos, nós batistas, logicamente viemos do puritanismo, né? Desse que pregava o evangelho como de fato ele é, e não essa mistura do passado com o presente. Então a gente vê que Deus tem um controle. Mas Deus permitiu isso? Permitiu. Por isso que Paulo fala assim: não importa que o evangelho muitas vezes seja pregado por inveja, por competição e tal, faz shows, não sei o quê, mas Deus salva muita gente ali, Deus opera, mesmo que as pessoas tenham outros pensamentos que não sejam espirituais, mas Deus tem pessoas ali que são alcançadas independente da vida daquelas pessoas, do que eles fazem, mas Deus salva. Então Paulo falou assim: ó, deixa lá, depois Deus que vai mexer com eles, mas que o evangelho seja pregado, mesmo que seja por muita gente que não tenha compromisso com Deus, né? Teve um irmão que compartilhando com a gente, comigo e com o irmão Adriano, o irmão Paulo. Ele era um homem de frente, né, da igreja, acho que era a primeira igreja católica pela conquista. Ele falou que ele era um homem ali, um homem de serviço, né? Um homem que trabalhava ali à frente o tempo todo. Irmãos, aí falou assim, ele contando que um certo dia ele está ouvindo uma homilia, e aí que algo foi um confronto dele, algo em relação à vida e à morte, que se relata lá no livro de Eclesiastes, né? Quando fala que aqueles que morrem cessam tudo, já não tem mais nenhum conhecimento. E aí, algo, como ele tinha ali na palavra, foi de encontro àquilo que o padre disse a ele. Aí ali, como ele tinha aquela amizade, ele dizendo que no final do culto, da reunião que ele teve lá, ele chamou. Vai conversar. Ele colocou, né, diante o que durante a homilia tinha sido dito, e ele colocou o que a palavra também disse ali. E aí, por mais que o padre explicou para ele que era isso, aí você, meu padre, mas na palavra está dizendo isso. Resumindo, ele falou assim: eu sigo o que o Senhor está dizendo, ou o que a palavra está me afirmando? É que aquele homem, pessoa que falou assim: meu filho, siga a palavra. Hoje ele é um líder, né, evangélico, um homem de Deus. Aleluia. Então Deus, ele não, nada, por mais que aqueles que estão aí fora, né Mandolino, estão diante com seus corações endurecidos, mas o governo continua nas mãos de Deus. Aleluia. José, como nós nos comportaríamos diante de uma situação como José passou, né? José é vendido pelos seus irmãos. Antes tentavam, maquinaram, articularam matá-lo. Aí por fim terminaram vendendo ele. José é comprado por Potifar como escravo. Mas a Bíblia diz que José ele continuou firme, ao ponto de que aquele homem, Potifar, viu a providência de Deus através da vida de José. José, aquele homem reconhece o agir de Deus na vida de José, coloca José como no controle de todos os seus bens, de sua casa, com exceção da sua mulher. A mulher de Potifar tenta seduzir José. José se esquiva. Um belo dia ela segura, pelo relato bíblico,
gente deduz que ela tenha partido para cima dele, né? Numa atitude, numa situação desesperada de poder conseguir o seu intento. José foge, deixa suas vestes, aquela mulher mente, né, para os homens da casa, chega aos ouvidos de Potifar. José é lançado na prisão, né? A gente fala assim, e se nós estivéssemos na pele de José, a gente teria essa atitude, essa convicção de que Deus continuava com a vida dele. José que se mostrou, né, fiel ao Senhor o tempo todo. E a Bíblia relata que lá na frente, Faraó, né, tem aqueles sonhos malucos lá, daquelas 7 vacas gordas, né, 7 magos, né, e 7 magros. Depois ela acorda, era um sonho, depois sonha de novo, daquelas 7 espigas, né, bonitas, cheias, e depois aquelas 7 espigas que se levantam. José, que lá na prisão já tinha interpretado o sonho do copeiro e do padeiro, e que essa interpretação elas foram cumpridas, né? O padeiro foi a forca e o copeiro foi restituído ao seu lugar de antes. E quando o Faraó ele manda chamar lá os seus magos, seus astrólogos, interpretadores, né, lá, ninguém conseguiu decifrar, interpretar o sonho de Faraó. Interessante que quando é esse copeiro, os ativistas dizem assim, olha, você quando for restituído, lembre-se, né? Lembre-se de mim. Ele nem se lembrou. Mas a nossa, né? A gente é falho, né? Tem coisas que a gente não lembra. Eu creio que ele não acho que ele voltou ao seu cargo, talvez, né? Deduzindo aqui, ele não tenha se lembrado. O Deus mesmo falou, não, você não vai lembrar agora, não, deixa na hora certa. Era algo que Deus tinha, né? Já. Deus tinha esse propósito na vida de José. E aí o copeiro lembrou, meu Senhor, lá no cárcere, existe alguém, interpretou os meus sonhos, né? Interpretou lá a minha e do padeiro, e se cumpriram. O padeiro foi enfocado e eu estou aqui, novamente servindo ao meu Senhor. Potifar chama José, José interpreta esses sonhos, né? E explica ali a Faraó que aquelas vacas gordas, né, era tempo de bonança, mas que as vacas magras significariam 7 anos de fome. E José explica, olha, o Egito passará por 7 anos de fartura, aí logo em seguida virá 7 anos de seca, né, sem alimento, o povo perecerá. E Faraó coloca José, né, para administrar. E o que de nós, sabe, como nós nos comportaríamos, né, irmão, se nós passássemos diante de uma situação dessa que José passou? Né? E é interessante que também Deus falou, ó, você vai ser o administrador, porque você vai cuidar de sua família, eles virão, então o povo lá, teu povo vai ser preservado por causa de tudo. Então, foi o que Deus fez, né? Quando usou também Esther, Mordecai diz, foi para isto que tu foi colocada, neste posto. Se tu não fizer tua parte, Deus levantará outra, mas virá o socorro de outra parte. E Esther também teve essa atitude de defender o seu povo. Então, irmãos, nada está ao controle. Olha só o que José diz, Gênesis 20, quando ele encontra com seus irmãos, os irmãos desesperados, não, meu Deus do céu, José vai nos matar, né? Vai se vingar de nós. Aí José deve pensar assim, não, quem sou eu, né? Eu sou
eu tenho por acaso, eu sou um juiz, né? Ele fala assim, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. E nessa preservação aí, estava o povo do Egito, né? E também a sua própria família, a quem... A soberania de Deus, ela tem vamos dizer assim, ela dá justiça para cada um povo, né? Nós conhecemos a Deus, o ímpio não conhece, né? O ímpio muitas vezes ele perece por não conhecer. Aí muitas vezes o crente perece por conhecer e não obedecer, né? É o coração duro, né? Judas ele poderia ter uma atitude diferenciada, né? De não trair, ele cantou com Jesus, ele viu todos os prodígios, porém ele deixou cair no seu coração uma missão terrena, né? Trocou Jesus por algumas moedas. Nabucodonosor, ele teve um castigo, né? Que ele conhecia a velha palavra. Porque quando Daniel esteve lá, né? Eu creio que quando ele começou a fazer algumas loucuras, né? A estrada dele, para o adorar e tudo mais, ele já sabia muito bem, né, quem era Deus, por causa da vida de Daniel, o testemunho bíblico daquele palácio, né? E quando veio aquele sonho, né, foi diferente de José foi um sonho para, né, um sofrimento e exaltação. Nabucodonosor foi um sonho para a própria vergonha, né? Porque ele já conhecia o povo da palavra, né? Ele sabia quem era Deus. Então, muitas vezes o crente começa a ouvir a palavra, né, sabe quem é Deus na vida dele, mas age loucamente. Nós agimos loucamente quando tentamos demonstrar algumas situações que é louvar a Deus, a gente faz contra. Né? No caso da política, tem tantas vergonhas, alguns servos de Deus têm deixado ao longo de Jesus passar, né, porque agiu loucamente, né, adorando ou fazendo coisas que não eram adorador de Deus. Muitas vezes o crente tem que ir para a vergonha. Às vezes o crente passa essa vergonha porque não é nem Deus foi Deus, não foi Deus. Você, Nabucodonosor tinha que virar um animal e ficar lá no tempo, com vários, eu não sei quanto tempo, né, que ele ficou como animal, mas por causa da loucura, da loucamente. Né? Então, assim, o poderio de Deus, ele te dá escolha. E você paga pela sentença que você matou. É o camarada que matou ou outro roubou. Quem vai pegar a mesma sentença? Dependendo de como ele agiu na morte de alguém que ele matou, ele vai pegar vários anos. Dependendo do que você roubou, você entra agora e sai amanhã. Mas o problema todo é que muitas vezes nós, como crentes, agimos loucamente. Mas alguns têm que padecer lá no mundão, como ninguém, igual o Nabucodonosor, né? Ele teve que agora passar por vergonha, né? Uma vergonha tremenda, imagina aí, um rei agora, um bicho, né? E muitas vezes vemos pessoas que dizem, eu nunca mais voltou, estão lá no mundão, sabe por quê? Porque, que Deus é esse? Não, né? As nossas atitudes. As nossas atitudes. E tudo é mais complicado, por quê? A própria Bíblia diz, né, que quando o homem ele fala quando faz assim uma comparação, quando o homem ele aceita o Senhor, né, o Senhor purifica aquela casa, né, Mandorinho? Se torna uma casa linda, uma casa adornada ao Senhor. Quando ele sai, o diabo ali entra lá com todo a sua força, e fala que mais 7 demônios invadem aquele local. E tudo, irmãos, é mais difícil. Por exemplo, construir é muito mais simples do que
você reconstruir, né, irmão? A nossa vida, para você reconstruir, é muito mais doloroso. É um processo mais Sofrido. E é por isso que as pessoas têm dificuldade de voltar. Aquela coisa, como nós aprendemos na lição anterior, nem tudo na nossa vida, fala assim, eu tenho um, fala assim, tudo dele é laço do inimigo. Isso é laço do demônio. Mas na verdade, nem sempre são as ordens que estão, em algumas situações da nossa vida, eles estão atuando. Mas são nossas atitudes diante de algo sutil que está aí no mundo, que a gente não percebe, se a gente não tiver um cuidado no discernimento do Senhor, a gente vai e acaba sendo enredado por todo o mal que está aí, né? Porque a gente vê isso aí tem coisas que a humanidade aprova, que é tudo muito lindo, muito belo aos olhos da sociedade, mas que não há nenhum respaldo bíblico. Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas sutis que vêm e querem nos enganar. O salmista fala assim, o salmista declara: o Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Então o nosso Deus, ele está no trono. E o ponto 2 fala exatamente disso. O trono, se o ponto 1 fala que o governo da história tem uma sede, e essa sede é onde? No céu. O trono tem um rei assentado. Louvado seja o nome do Senhor. E o João fala assim, achei em espírito e eis armado no seu trono, e no trono há alguém assentado. Quem é esse que está assentado, irmãos? Nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que está dirigindo a história, O estudioso Beckhoff, não sei se é a pronúncia essa, ele fala que o homem não é apenas a coroa da criação, mas que é um objeto do especial cuidado de Deus. Irmãos, não temos como nós percebermos esse cuidado de Deus por nossas vidas o tempo todo. Não tem. Mesmo diante das aflições, das lutas. Eu recordo, irmãos, que eu era muito recente aqui em Sinai. Eu fiquei aqui como visitante durante anos e anos, e Deus, pela sua misericórdia, permitiu que eu viesse de uma forma definitiva em 2008. Em 2010, eu tinha comprado um Polo novo, não tinha colocado no seguro. Aí um dia veio de Caçanã, vinha eu, Viviane, todo mundo sensível, Mila e Rian Júnior. A gente vinha conversando, de repente eu senti que o carro desgovernou um pouco. Eu pensei, mas isso é coisa de segundos. Eu pensei, vou dar um toquezinho no volante para ele voltar para o caminho. Quando eu percebi, o carro já estava com os 4 pneus para cima. E naquele momento ali, parece que o carro estava pegando fogo, e eu bati o pé no vidro, tentando arrumar, quebrar o vidro, e o vidro não quebrava. Aí Mila, calma pai. Eu abri a porta aqui, a gente saiu. Aí para onde eu quero chegar? Aí chegou, irmãos, um pai falou assim: ué, onde é que está esse Deus que você está servindo? Aí chegou e falou assim: ué, qual foi o pecado que você cometeu que levou você a virar o carro?
Aí eu vim aqui contar o testemunho, né, do livramento, do ensino e tal. Aí um próprio irmão falou assim: poxa, meu, rapaz, graças a Deus que aquele carro, né, tem uma sustentação no teto forte que não mochilou, a expressão, né, que não mochilou e vocês saem belezas. Meus irmão, não foi questão de estrutura de carro, não foi nada, foi a mão de Deus. Porque eu lembro que quando eu tinha 14 anos, eu estava indo com meu pai de jipe. O irmão lembra de jipe? Jipe é o quê? É aquele ferrinho fino, tipo esse cano de água, com a lona. Eu indo para Catiba, eu, meu pai e mais 2 pessoas. Não usava cinto, porque jipe acho que não tinha nem cinto, né? Descemos no espinhadeiro, o jipe capotou 4 vezes, parou lá embaixo, com os 4 pneus para cima. Nenhum dos 4 foi lançado para fora do jipe. Eu só lembro que eu gritando: sai de cima de mim, sai de cima de mim. Eu empurrando todo mundo sair. E para a glória de Deus, né? Meu pai teve só com o pescoço meio duro. Eu não sofri nada, os outros não sofreram nada. Isso é a mão de Deus, irmãos. Não são circunstâncias, não são coisas que acontecem por acaso, não. Deus está no trono. Então, aleluia. Deus está entronizado e governando o universo e o nosso destino. No meio das provas e tribulações, precisamos fixar os olhos no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Somente quando olhamos todas as coisas, inclusive as tribulações, desde o aspecto do trono, e com a convicção de que no trono tem um Todo-Poderoso assentado, nós alcançaremos o verdadeiro discernimento de que Deus está dirigindo a história. Então ele está no trono. Então o que João afirma nesse termo, o trono tem um rei assentado, o que João afirma é que há algo tremendo, é algo tremendo. O mundo não está desgovernado, não. Ainda que não vejamos tão ruim e tantas tragédias ocorram, tem alguém assentado no trono. As coisas não acontecem por acaso, por determinação do destino ou por mera coincidência. Alguém está governando tudo. Louvado seja Deus. Aleluia. Então a história, irmãos, tem um governo e ela caminha para cumprir o que esse ser, olha, indefinível, que a governa já determinou. Como escreve o apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Coríntios: porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Então Deus está governando a história, né? Por mais que pareça que o mundo caminha para o caos, tudo isso, né, vai colaborando, vai concorrendo para que o propósito de Deus, né, ele se cumpra nessa terra. Amém? Amém. Então nós vamos ficar neste ponto. Na próximo BD nós iremos a partir aqui as marcas do governo de Deus. Ô irmão Rildo, ó, voltando lá a situação do cinto de segurança. Sim. O Jeep tinha. Só que só não era aquele peitoral, né? Era só na cintura embaixo. Viu? Na cintura. Uhum. Então, irmãos, Deus está governando tudo. Então precisamos reconhecê-lo nas coisas mais simples, né? As coisas mais simples que acontecem na nossa vida, nós temos que reconhecer que tudo está acontecendo pelo propósito, né, e diante da soberania de Deus. Oh, aleluia. Porque o nosso Deus não falha. Ele não desiste nem de mim e nem de você. Então que o Senhor nos abençoe nesse momento. Aleluia. Amém. Os irmãos se colocam de pé. Pedir que a nossa irmã Cisélia, aleluia, está orando assim ao Senhor, agradecendo por esse momento de aprendizado. Aleluia. E logo em seguida o ministério do povo. Aleluia. Pai, amor, misericórdia, Deus, amém. Poderoso.
Amém, Deus, Jesus. nesta manhã nós queremos agradecer a Ti pelo privilégio de estar na Tua presença, aprendendo da Tua palavra, Senhor. Porque Amém, a Tua própria Jesus. palavra diz que é melhor estar neste lugar um dia do que 1000 em qualquer outro. Aleluia. Desde que nós cheguemos, porque a Tua palavra diz que a varonilidade perfeita só alcançaremos no céu. Amém, Mas aqui Jesus. na terra nós caminhamos para uma perfeição. Que nesta manhã, Pai, Aleluia. nós possamos guardar no nosso coração esta palavra. Aleluia, E que o Jesus. Espírito Santo continue falando conosco. Fala mesmo, Ó Deus, Jesus. testificando sobre esta palavra. Em nome de Louvo Amém, a Deus Jesus. do nosso irmão Hildo. Continua usando o teu Amém, servo, Jesus. como canal para abençoar a tua igreja. Amém, Jesus. Muito obrigado por cada vida que é representada. Continue nos abençoando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Cada um contribua conforme determinou o seu coração, não por pesar, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém? Você deve traga a sua oferta, o seu dízimo, do seu coração, não esperando que Deus te abençoe, que Deus não tem a obrigação de abençoar a gente, não. Amém? Você dá com alegria, conforme o seu coração. Aleluia. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de amor. Quero ser mais do que já sou. Adorador por excelência e glória. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tem adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Sacrifício de louvor. Quero ser mais e já sou adorador por excelência e glória. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tem adoração em meu DNA. Adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Aleluia. Tem algum aniversariante nessa semana?
Alguém que você quer representar na sua família, se tiver, vem até a frente. Tem o nosso irmão Rio, completou mais algumas primaveras. Aí vai dobrando. Cecília e Gito, tem mais alguém, irmãos? Romulo. Dê parabéns, por favor, para começar com o nosso querido Romulo. Amém? Só? Apenas? Vou chamar aqui nosso pastor Alexandre para orar com os irmãos que estão sendo representados. Aleluia, Jesus. Biro é uma bênção. Vou orar pelo Galvão Moeda. Ele fez aniversário dia 4 de quê? De julho. Esqueceu? Se ele não fosse crente, seria comediante. Não é? Não é? Se não fosse crente, seria comediante. Uma vez disseram para um pastor, que chegaram na igreja dele, o povo ria tanto. Falou assim, mas por que o pessoal ri tanto na sua igreja? Aí o pastor, né, disse assim, com muita alegria e humor, é melhor rir na igreja do que chorar no inferno. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor. Aleluia, Meu Deus, declarar pela vida, Senhor, de Cissa, Senhor, que completou Amém, mais Jesus. Aleluia. 16 anos, ó Deus. Aleluia, Jesus. Meu Deus, é muito importante Amém, essa idade, Jesus. Pai, Amém, Jesus. é a maturidade. Senhor, é o início do processo Amém, para a Jesus. maturidade. Amém, Que o Jesus. Senhor abençoe e guarde, coloque Amém, colunas de Jesus. fogo Amém, sobre a Jesus. vida de Cissa, Senhor. Amém, Jesus. Meu Deus, que a vida dela, Senhor, Amém, seja Jesus. instrumento para a glória Seja do teu vivo, nome. Senhor. Obrigado pela vida de Gi, pela vida de Biro, Amém, por Jesus. cuidar dela, Senhor, por ser Aleluia. presente de Deus, ó Deus, em suas vidas. Amém, Também a vida de Rildo, Glória a a vida de Deus. Rômulo, Pai, essa vida, este Amém. caráter, Amém. esta vida, Senhor, meu Deus, que honra tanto o Senhor e a sua palavra. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela obediência de Rildo, Senhor, pelo seu caráter. Amém. O seu caráter, fruto, Senhor, do seu encontro pessoal contigo, Pai. Meu Deus, mudou toda a sua trajetória, a sua Amém, vida. Jesus. Aleluia. Abençoe a vida de Rômulo. Meu Deus, queremos declarar, Amém, Senhor, Jesus. graça sobre a sua vida. Aleluia. Fortalece em Amém. Cristo Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Querido, rapidamente,